Fala, juventude! Tudo certinho aí? Só na tranquilidade? Queridos e queridas, hoje nós vamos então para a parte 2 daquele nosso bate-papo a respeito das figuras de linguagem, focando aí principalmente no Enem, porque, como eu disse no primeiro vídeo e repito agora, as figuras de linguagem elas não caem, elas despencam no Enem, beleza? Então vamos para essa parte 2, vem comigo, leio, logo escrevo. Bom, pessoal, como eu adiantei aí para vocês, essa aqui então é a parte 2, dessa série de vídeos a respeito aí das figuras de linguagem. Joia? Tá? São 4 grandes grupos, de figuras de linguagem, sendo que no primeiro vídeo nós vimos as figuras de linguagem de 2 grupos. Hoje nós vamos ver então dos outros 2 e aí a gente encerra esse assunto. Tá? Se você não viu ainda o primeiro vídeo, tô deixando aqui para vocês um card, clica nesse card, dá uma olhada lá. Por quê? Porque no primeiro vídeo eu explico, inclusive, o que são as figuras de linguagem, tá? Essa parte, nesse vídeo de hoje, eu vou pular, porque já tá, então, nesse primeiro vídeo. Dá uma olhada lá, lá tem a explicação, então, completa do conceito de figuras de linguagem, tá? E também você tem lá os 4 grupos citados, E aí, nós vimos 2 lá. Hoje, veremos os outros 2, então. Clica lá, depois você volta aqui para esse vídeo, beleza? Pessoal, esse vídeo de hoje vai ser um pouco mais curto do que o primeiro. Por quê? Porque nós vamos ver hoje as figuras de palavras e nós vamos ver também as figuras de som ou figuras sonoras. E a quantidade hoje é menor, beleza? Para você ter uma ideia, só existem aí 3 figuras sonoras que costumam aparecer no seu Enem. Joia? Então hoje tem pouquinhas figuras de linguagem, bem tranquilo para você anotar e estudar aí, tranquilo? Bom, a gente vai começar então com as figuras de palavras. Pessoal, as figuras de linguagem de palavras são aquelas figuras, aquelas estratégias discursivas. Então, como eu falei no primeiro vídeo, clica lá se você ainda não clicou, beleza? Tá? Então as figuras de palavras são figuras que trabalham com a relação entre as palavras. Elas não buscam estabelecer uma relação entre o discurso falado ou escrito e o pensamento, por exemplo. Não. Então você tem ali uma tentativa de estabelecimento, de relações entre as próprias palavras. Tranquilidade? Essas relações, pessoal, vão desde relações de substituição, pode ser uma relação ali de comparação, pode ser uma relação de proximidade, pode ser uma relação de disparidade, tá? Então, são figuras de linguagem que procuram, então, estabelecer relação entre as palavras. Geralmente, busca-se dar a essas palavras um sentido conotativo. Lembra que quando você usa as palavras em sentido conotativo, significa que você está usando em sentido figurado, ou seja, não em sentido literal. O conotativo é o contrário do denotativo. Belezinha? E eu vou começar com 2 que se parecem muito, tá? Mas tem uma diferençazinha aí que é bem sutil e você precisa ficar atento, porque o seu Enem, seus vestibulares, a galera gosta de cobrar. Eu tô falando da comparação e da metáfora. O ponto em comum é que, tanto na comparação quanto na metáfora, você tem ali, estabelecida uma ideia que foge da realidade, tá? Então uma ideia que vai, digamos, ignorar a lógica. Tá? Então, são ideias, são pensamentos ali, expressos em palavras, tá? Mas que negam tudo o que é real. Porém, pessoal, na metáfora, você tem a afirmação direta de alguma coisa que foge da realidade. Já na comparação, você tem essa afirmação, mas você vai ter ali na frase uma palavrinha que estabelece essa comparação. Quer um exemplo? Vamos lá. Imagina que você fala assim: nossa, o Joãozinho joga bola feito um cavalo. Bom, nesse exemplo aí, a gente tem um afastamento da realidade, porque o Joãozinho é uma pessoa, não é um cavalo, É meio ignorantão ali jogando bola, mas ainda assim é uma pessoa. Só que você diz que o Joãozinho, então, ele joga bola feito um cavalo. Ou seja, esse termo aí, feito, é uma palavrinha que traz o sentido de comparação. Então você apelou para uma palavra que traz a comparação. Nesse caso, é um exemplo de comparação.
Como é que você poderia transformar esse mesmo exemplo em uma metáfora? Ora, você tira esse termo comparativo e você afirma diretamente agora algo mais ou menos como: o Joãozinho jogando bola é um cavalo. Perceba que agora você afirmou que ele é um cavalo, tá? Isso se afasta da realidade, porque, como a gente falou, ele não é um cavalo, ele é um ser humano. Mas você se afastou da realidade sem o uso de um termo comparativo. Nesse caso, é uma metáfora. Pessoal, agora a gente vai com a metonímia. Essa é legal e a gente usa o tempo todo no dia a dia, hein? Tá? Anota aí, a metonímia é a figura de linguagem na qual você tem uma palavra substituindo uma ideia. Olha isso, tá? Uma palavra que substitui um conceito, tá? Como assim? Um exemplo classicão aí e super simples para ajudar você, tá? Você já deve ter dito algo como: nossa, eu tô muito cheio, eu comi 2 pratos, velho. Se você estiver cheio porque você realmente comeu 2 pratos, você pegou lá a estrutura lá de porcelana e comeu, você tem hábitos alimentares bem estranhos, velho, tá? Porque, na verdade, isso é conotativo, é metafórico, entendeu ou não? Quando você diz que comeu 2 pratos, você está querendo dizer que comeu 2 refeições, mas você usa a palavra prato para substituir o conceito, a ideia de refeição. Nesse caso, então, a gente tem aí essa figurinha de linguagem que é a metonímia, bem conhecida, uma palavra substituindo um conceito. Essa é bem legal, hein? Temos também a sinestesia, pessoal. Sinestesia nada mais é do que a figura de linguagem que trata da mistura entre os sentidos. Sim, os sentidos humanos, né? Tato, visão, paladar e por aí vai. Tá? Quando você mistura esses sentidos, você tem então a sinestesia. Imagina, por exemplo, aquela pessoa que compra um perfume e a pessoa chega no rolê se achando, achando que ela é cheirosa. Aí você cheira a pessoa e pensa: mano, esse perfume tem um cheiro muito doce, velho. Quando você diz que alguém tem um perfume ali com um cheiro muito doce, perceba que nesse caso você misturou aí 2 sensações, 2 sentidos. Você misturou o olfato ao se referir ao cheiro e o paladar ao se referir ao doce. Misturou, você tem aí a tal da sinestesia. E aí, pessoal, com a sinestesia a gente fecha então as figuras de palavras, beleza? E nos resta então as figuras de som, as figuras sonoras, que, como eu adiantei aí para vocês, no comecinho do vídeo, são só 3, então é bem rapidinho. E eu nem precisava dizer, mas já vou dizendo, são figuras de linguagem que trabalham com o som, com a sonoridade das palavras. Então você não está muito preocupado com o significado ou exatamente com a ideia, não, você está preocupado com a sonoridade que essas palavras ou as sílabas vão ter. E aí, como são só 3, é bem rapidinho, bem tranquilo. Eu começo com a assonância, que é quando você tem uma repetição ali, uma constante repetição de sons de vogais, pessoal, tá? Então quando você tem muitas vogais aparecendo ali, tá? Você tem a assonância. Pessoal, isso aparece muito na poesia, por exemplo, na música também, Então quando você tem ali, por exemplo, algo como amores alados, amores assíduos, odiosos amores. Olha a presença aí das vogais, Amores alados, amores assíduos, odiosos amores. É um vogal atrás de vogal o tempo todo, tá? Então, nesse caso, você tem a assonância, que é diferente da aliteração. Pessoal, na aliteração, você tem agora a repetição constante de sons de consoantes, sons consonantais, beleza? Você tem aí os famosos trava-línguas, o rato roeu a roupa do rei de Roma. O tempo todo sons consonantais se repetindo, então nesse caso você tem a tal da aliteração. E para finalizar esse nosso papo, a gente vem com a onomatopeia, que é bem presente, por exemplo, nos quadrinhos, cara. Tá? A onomatopeia, pessoal, nada mais é do que a tentativa de representar na escrita
Sons que são típicos da fala, são típicos da sonoridade, não exatamente da fala humana, mas são sons que são só isso mesmo, sons. E aí você pega algo que é típico do som e você tenta representar graficamente na escrita. Então você tem, por exemplo, o miau para tentar representar o som que o gato faz, você tem o au-au para tentar representar o som que o cachorro faz. Tá? Lembrando, pessoal, que essa figura de linguagem é bem interessante, ela é bem regional, hein? Tá? Lembra que, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tenta representar o som do cachorro com au-au. Tá? Se você for para os Estados Unidos, você vai perceber que eles representam aí essa onomatopeia do som do cachorro por woof, woof. Tá? Então tem essas diferenças regionais também em relação às onomatopeias. Tranquilo demais, né? Meu, é só você dar uma olhada lá no primeiro vídeo, tá? Anotar tudo que foi falado lá, anotar tudo que foi falado no vídeo de hoje e, meu, você tem aí uma bela lista com as principais figuras de linguagem, aquelas que mais caem no seu Enem e nos vestibulares de maneira geral. Claro que o foco aqui foi, de fato, o Enem mesmo. Bom, pessoal, é isso, né? Mais uma vez, meu brigadão aí pela sua parceria, pela sua companhia. Tamo junto, tá? Se você não é inscrito ainda, meu, se inscreve no canal, ativa também o sininho e assim você não perde absolutamente nada para os seus estudos aí em língua portuguesa, literatura, para os principais vestibulares. Beleza? Leio, logo escrevo. Como sempre, muito obrigado, valeu e tchau!